Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar nesse vídeo sobre a nossa dificuldade em poupar o nosso dinheiro, a nossa dificuldade em não gastar o que nós temos de forma instantânea e imediata. Para isso, nós vamos falar sobre dois aspectos psicológicos fundamentais, um afetivo e outro um pensamento, algumas armadilhas psicológicas que nos levam ao consumo desenfreado. Vamos, ao final do vídeo, também falar de duas estratégias muito importantes para que a gente possa, assim, poupar o nosso dinheiro e pensar em médio e longo prazo. Gente, sabia que eu guardo dinheiro no cofrinho? Bom, nós temos algumas armadilhas psicológicas que fazem com que a gente consuma, gaste mais do que deveríamos. Muitas vezes a gente se permite alguns mimos que faz com que a gente acabe desenvolvendo dificuldades financeiras e comprometem a nossa vida financeira. Portanto, no plano psicológico, vamos falar das ideias que nos levam a esse caminho. E a primeira ideia é justamente o eu mereço. Muitas vezes nós temos dias ruins, dias cansativos, dias de dificuldade e que nós acabamos nos permitindo ao longo de algumas semanas mais sofridas, nos permitindo consumir aquilo que não estava em nosso orçamento e a gente acaba tendo ali algumas dívidas que não estavam em nosso planejamento. Não! E assim, o eu mereço acaba sendo, na verdade, produtor de novas dificuldades em nossa vida e nem sempre ele vale a pena. Não que não seja algo que nós devemos sim incluir em nossa vida, mas por vezes a gente acaba incluindo o eu mereço de uma forma constante e de eu mereço em eu mereço nós vamos criando dívidas que nós não somos capazes de lidar depois. Outro elemento psicológico é justamente a gente acreditar que a vida é o aqui e agora e que a gente não sabe por quanto tempo nós vamos viver e que a gente precisa aproveitar ao máximo a nossa vida, ao máximo os nossos momentos. No entanto, isso é por um lado uma verdade, por outro também pode trazer prejuízos em médio e longo prazo se a gente não tem cautela e vai que a gente vive por muitos e muitos anos. Se a gente vive por muitos anos, nós temos justamente essa dificuldade advinda desse pensamento, pois nós teremos sempre a necessidade de consumir de forma mais rápida possível, acreditando que a vida vai chegar ao seu fim em breve. Além das armadilhas psicológicas envolvendo ideias como a ideia do eu mereço e a ideia do viver o aqui e agora de forma imediata, existe também o plano afetivo, que faz com que a gente também consuma e que a gente não tenha tanta relação responsável com o nosso dinheiro, que é justamente o prazer. Portanto, o prazer em consumir, o prazer imediato que a gente sente ao consumir, pode fazer também com que a gente entre em armadilhas psicológicas e assim o prazer imediato em consumir pode produzir prejuízos em nossa saúde financeira e assim a nossa vida financeira começar a ter alguns comprometimentos justamente por nós nos envolvermos incessantemente, simplesmente nesse prazer em consumir sem pensar talvez em algumas pequenas privações ou planejamentos que não abrem mão do prazer, mas que também não fazem com que o prazer vá consumir toda a sua vida financeira. É legal gastar dinheiro? Não, porque aí depois a gente vai ter que trabalhar de novo para ganhar. E é muito cansativo o trabalho. E como lidar com isso? Bom, existem duas estratégias para que a gente possa enfrentar essas situações. Afinal, nós estamos aqui partindo do pressuposto que a gente não confia em nós mesmos. Não. Então, a primeira estratégia é pagar a si mesmo em primeiro lugar. Não é pagar um boleto, pagar o outro ou criar novas dívidas, mas separar um dinheiro assim que você recebe a sua renda para justamente investir esse dinheiro em médio ou longo prazo. Então,
Pagar-se primeiro é fundamental para que você não deixe o dinheiro simplesmente que sobrar para o investimento. Pois, se você deixa simplesmente o dinheiro que sobra para você, você está se tratando também como uma sobra, como um resto. Oh, wow! Então, vamos inverter essa lógica e assim que você recebe a sua renda, você já faz uma parte, já separa uma parte desse dinheiro para investir em planos, investir em futuro, investir em projetos e em sonhos e mesmo em uma reserva de emergência. E caso você ainda assim não confia em si, caso acredite que mesmo separando desde o início do mês, desde o recebimento de sua renda, você acredita que você pode acabar usando esse dinheiro tão importante para você, que investiria em você, em seus estudos, em seus projetos, enfim, existe uma segunda estratégia que é justamente investir em dinheiro em investimentos financeiros com vencimento, com uma data para vencer em que você não pode, até lá, consumir, retirar esse dinheiro. E isso pode fazer com que você não tenha uma outra opção. Mas isso entraria em sua organização e planejamento financeiro. Você conseguiria administrar melhor as suas finanças pessoais, justamente sabendo, por meio de uma data de vencimento, como, quando e onde você usaria justamente esse recurso financeiro. Eu tenho um cofrinho. O que eu posso comprar o dinheiro que tem lá? Existem algumas possibilidades no mercado para tal, como por exemplo CDBs com vencimento em várias datas que você pode encontrar em corretoras de valores. Você também pode investir em tesouro direto com uma data de vencimento para que você faça o resgate do seu dinheiro e vários outros investimentos em renda fixa que você pode fazer em que há um vencimento. E também alguns fundos de investimento que não têm liquidez diária, em que o seu dinheiro depende de um determinado prazo para que você o resgate e assim você não fica refém do imediatismo, do prazer em gastar, em consumir e protege assim parte do seu patrimônio, parte de sua saúde e de sua vida financeira. Minha mãe trabalha e ganha dinheiro e algumas vezes ela me dá moedinha. Pera aí. Será que ela tem um cofrinho para botar seus dinheirinhos? Essas, portanto, são algumas considerações de nossa vida psicológica e o quanto algumas armadilhas psicológicas podem fazer com que a gente acabe se envolvendo em dívidas e prejudicando assim a nossa saúde financeira. E ninguém melhor para falar sobre isso do que um profissional da psicologia. E em segundo lugar, nós vimos algumas opções na quais você pode investir o seu dinheiro e justamente buscar não comprometer o seu patrimônio e a sua vida cotidiana. E aí, gostaram? Então aproveita, curta esse vídeo e siga esse canal. Beijos! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar dessas informações, desse conhecimento a favor de sua saúde financeira e sua vida cotidiana.